porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! A minha convidada de hoje é Sílvia Coutinho. Em setembro do ano passado falámos sobre amor. Hoje vamos falar sobre a parentalidade com filhos adultos, as crises familiares, segurança, autonomia, o convite que a parentalidade traz a todos os pais e muito, muito, muito mais. Fica! Vais gostar! Olá Sílvia! Olá Mafalda, bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigadíssima, é sempre bom estar na tua companhia e ver o teu sorriso e a tua simpatia. Obrigada Sílvia, eu gosto tanto de ter aqui, mesmo muito. A tua voz, Sílvia, fica tão bem. A sério? A sério. Quando estou contigo não reparo tanto, porque tenho os outros sinais todos, não é? Também o teu sorriso, também a tua atitude, até essa coisa boa, mas quando estou a editar, porque já és uma repetente aqui, quando estou a editar o podcast e a ouvir a tua voz e depois ouvir só mesmo a voz, sem mais nada, é assim uma voz mesmo boa, mesmo agradável. Olha, tão bom, fico muito contente. Nunca ninguém me tinha dito tal coisa. Não, olha. Não. Não sei se não passaste ao lado aí de uma carreira de poderes usar a tua voz. Se calhar até estou a usá-la, não é? Ou seja, através do trabalho, não é? Exatamente. Não especificamente como uma cantora, como uma jornalista, que se calhar utilizam efetivamente a voz, mas aqui no nosso trabalho em que a nossa voz é utilizada de uma outra maneira. Pois é assim uma voz colo, uma voz quente, gosto muito. Uau! Eu convidei-te para virmos falar outra vez sobre parentalidade em filhos adultos. Porque tem sido uma questão que algumas pessoas nos têm trazido, não é o nosso maior público, mas já começamos a ter bastantes pessoas com filhos adultos, em fase adulta. E pronto, então traz uns desafios particulares, específicos, tanto na parentalidade comum e no dia-a-dia da parentalidade, como também quando os pais depois passam por uma separação. Há quem pense que com filhos adultos é mais simples, não tem sido essa a nossa experiência. Exatamente. E então, gostava de falar aqui contigo e ter o teu contributo para melhor compreender estes fenómenos e como é que os pais podem também comportar-se, parentar filhos adultos, não é a mesma coisa que parentar filhos crianças. E era um pouco por aqui que eu gostava de ir contigo. Sim, vamos a isso. Vamos a isso. Olha, já agora, assim, para começar, quando estamos a falar de filhos adultos, vamos pôr aqui a idade a partir de quando? Muito provavelmente a partir dos 18, não é? 18, 20, 21, em que atingimos a nossa maioridade, não é? Ou seja, a nossa maturidade emocional, cognitiva, física e que de facto já somos considerados adultos. Ok. Eu tinha pensado essa idade aí do ponto de vista legal, não é? Porque aos 18 anos temos essa maturidade. Por outro lado, até que ponto, isto também tem sido uma conversa que tem sido trazida, que parece que os nossos miúdos são miúdos até mais tarde, como se esta fase da adultícia tivesse atrasado agora um bocadinho pós 21, 22 e que ainda são muito, vamos pôr aqui entre aspas, infantis aos 18, 19. Embora obviamente o miúdo aos 18, 19 anos tem uma maturidade diferente do miúdo de 23 ou de 25, com certeza, mas que ainda são muito imaturos ali por volta dos 18, 19 anos. Enfim, mas ok, aqui para a nossa conversa vamos pensar a partir dos 18 para a frente. Sim. Okay. De facto, tem-se assistido um bocadinho a isso na nossa sociedade, não é? Ou seja, talvez por nem sempre ser pedido uma devida responsabilidade também às nossas crianças, aos nossos jovens, eles têm a oportunidade de também se irem descobrindo de uma maneira completamente diferente daquilo que era o tempo dos nossos avós, dos nossos pais. Se calhar acaba também por
poder aparentemente atrasar esse processo, não é? Essa maior consciencialização. Pelo menos aos nossos olhos enquanto adultos, não é? Em que vamos observando esta aparente maior imaturidade emocional. Talvez por aí também, pela forma como hoje em dia também a sociedade vai funcionando um pouco, não é? Uhum. Sim, os estudos acho que explicam uma parte, não é? Os miúdos estudarem até Sim, mais tarde, explica uma sim, parte, sobretudo a dependência financeira dos pais. Fico às vezes sem perceber se é esta dependência que gera também a dependência emocional, também a falta de autonomia de assumir a responsabilidade pessoal e social, porque quando estamos a falar também de miúdos, filhos mais velhos, já começa a acrescentar, já trazem para a relação, ou eu acredito que devem trazer para a relação também já uma responsabilidade diferente de quando são crianças, não é? Quando são crianças, nós trazemos a responsabilidade relacional, é sobretudo nossa. Quando os nossos sim. filhos já são adultos, a responsabilidade relacional entre os pais e os filhos, acredito eu, Sílvia, gostava de te ouvir falar sobre isso, deixa de ser exclusivamente dos pais e começa a haver uma distribuição mais equitativa da responsabilidade parental entre pais e filhos. Desculpa, da responsabilidade relacional entre pais e filhos. Pronto, mas se esta dependência financeira arrasta em si a tal dependência emocional, que são os próprios pais que geram essa dependência emocional, uma vez que continuam a subsidiar a existência e as necessidades dos filhos, ou se os próprios filhos, por sentirem essa necessidade, ficam eles dependentes, ou se é uma coisa de retroação um com o outro, não é? É, no fundo é um bocadinho isso, não é? Portanto, não vejo aqui como sendo algo completamente diretivo e quase que culpabilizante até dos próprios pais, ou seja, um pai e uma mãe que vão procurando oferecer aos seus filhos o melhor das condições para que eles possam ir evoluindo na sua vida e poderem se tornar de facto pessoas autónomas e responsáveis e capazes, e portanto os filhos vão permanecendo muito mais tempo em casa dos pais para poderem estudar, entrar no mercado de trabalho é de facto uma tarefa que é muitas vezes muito exigente, e que nem sempre é assim tão linear quanto isso, e portanto muitas vezes os filhos também não têm a capacidade ou as condições para se tornarem de uma forma muito rápida o expoente máximo da sua autonomia e da sua independência. É uma coisa que vai sendo gradual, é algo que vai sendo conquistado a par e passo, o que pode também, consecutivamente, atrasar a própria capacidade dos jovens adultos sentirem-se, eles próprios, completamente autónomos, ou seja, enquanto figuras diferenciadas dos seus pais, não é? Portanto, Uhum. tendo em conta que não têm também, de uma forma imediata, todas as condições de vida para poder se lançar nesse mesmo voo. Acho que passa muito, muito por aí, Mafalda. E como é que se poderia, ou como é que poderíamos ajudar os nossos filhos já adultos a poderem ter, por um lado, esse apoio de início de vida, não é? Antes Uhum. da entrada do mercado de trabalho, em que estávamos aqui a falar que precisam de mais tempo para reunir essas condições adequadas de vida, sem comprometer esta parte mais emocional, esta parte mais do assumir a sua responsabilidade, seja pessoal, seja relacional com os pais e com os outros pares, não é? Como é que podemos conseguir? Porque é como se todos nós parece que estamos com alguma dificuldade em fazer este novo ajuste, que é sermos pais de filhos adultos que sim, ainda precisam de alguma dessa proteção, porque pá, a vida assim neste momento está a exigir do ponto de vista social e dos estudos e das oportunidades de emprego que os miúdos têm, ok? Dar essa proteção que ainda faz falta, certo? E ainda assim continuar a promover esta autonomia. Isto que eu te estava a falar da responsabilidade relacional, Sílvia, eu não tinha pensado muito nisso, mas agora, conforme disse isto, eu acho que é uma das questões, porque depois Uhum. facilmente se mantém essa responsabilidade relacional entre pais e filhos ao nível do que tínhamos quando eram crianças, não é? Que é os pais é que são mais responsáveis pela relação. Eu não sei se estou a ser clara quando falo disto da responsabilidade. Sim, eu julgo que sim. Repara aqui numa coisa, se calhar passa muito por algo que nós até podemos olhar de uma forma muito interessante, ok? Por exemplo, se pensares que pais e filhos estabelecem uma relação e que a base dessa relação é, por exemplo, a vinculação, ok? Um, Ao longo da forma como os pais se vão relacionando com os filhos, eles podem ir construindo uma vinculação segura, saudável e construtiva. A vinculação, Mafalda, é um processo
que não é separado nunca, seja na infância, seja progressivamente na adolescência, seja finalmente na idade adulta, de um conceito importantíssimo que é a autonomia. Ou seja, a base de uma vinculação segura, saudável entre pais e filhos é a segurança e, posteriormente, também, de uma forma complementar e interdependente, a autonomia. Para quê? Para que progressivamente esta criança, este adolescente e mais tarde um jovem adulto consiga de facto se tornar nessa pessoa capaz, segura, saudável, autónoma, independente. Portanto, o que é que passa por os pais terem de trabalhar com os filhos para que eles se tornem adultos autónomos e conseguirem ser de facto independentes emocionalmente nesse sentido, tem a ver com todo este processo e com todo este trabalho que é construído, não na idade adulta, mas desde o berço, não é? Portanto, da mesma forma que eu tento dar competências cognitivas a um jovem, eu também tento trabalhar, a uma criança e a um jovem, eu tento também trabalhar a sua estrutura emocional para que esta se vá ampliando e exponenciando de uma forma extremamente saudável. E aí eu vou procurando fazer com que aquela criança e aquele adolescente se vá sentindo de facto progressivamente autónomo e independente. Contudo, e isto gostaria mesmo que ficasse muito bem sedimentado, muito bem consciente dentro de nós, que é lá está uma relação que se quer saudável, é uma relação em que pais necessitam de ser uma base segura para os filhos, ok? Só aí, quando nós somos base segura, é que então vamos conseguir construir um ser que se vai conseguindo abrir ao mundo, ok? Aos outros, enquanto um ser saudável e seguro. Portanto, a nossa vinculação é caminho para a construção dessa própria autonomia e independência, nomeadamente do foro também emocional, para que aquele jovem adulto já consiga então ter uma série de respostas para lidar com os mais diversos desafios ao longo da sua vida. Aquilo que é interessante é que se calhar nós olhamos para a infância e percebemos que a infância tem de facto de ser muito cuidada, e tem, e a partir do momento em que se calhar estamos diante de um adolescente, nós acabamos por sentir que se calhar aquele adolescente quer tanto ser autónomo e independente que muitas vezes o nosso olhar enquanto pai ou enquanto mãe acaba por não se calhar contemplar aqui uma necessidade que muitas vezes os jovens acabam por muitas vezes nos declarar, principalmente a nós, psicólogos, que é eu continuo sempre a necessitar da minha família. Ou seja, eu quero muito ser autónoma, eu quero muito ser independente, mas eu necessito muito do investimento e do envolvimento dos meus pais. Okay? Necessito sempre muito da minha base segura, que é a minha família, que eles continuem a investir em mim, que eles continuem -se a preocupar comigo. Os nossos filhos necessitam efetivamente de nós, mesmo que nós tenhamos que trabalhar esse investimento, essa nossa disponibilidade emocional, como se fosse uma espécie de dança, não é? Há momentos em que eu vou, se calhar, dar mais segurança, porque é aquilo que é necessário, há outros momentos em que eu vou promover uma maior autonomia e assim vamos dançando até chegar à idade adulta, para que de facto aquela pessoa consiga ser uma pessoa totalmente estruturada, com todas as suas capacidades, nomeadamente de regulação emocional, de capacidade de lidar com aquilo que sente, com aquilo que vê acerca do mundo, na sua relação consigo e na sua relação com os outros. Não sei se te faz sentido, me fala. Sim, faz. Curioso. Fiquei com a impressão que estavas a trazer um exemplo de alguns adolescentes que partilham hum, essa necessidade de aproximação e de conexão, de ligação ainda, mesmo, portanto, ok, eu quero a minha autonomia, mas continuo a precisar deste apoio, desta proximidade da minha família, versus uma outra imagem que me estava a vir de adolescentes que querem essa autonomia e que não a conseguem ter e que os pais continuam ali muito em cima do acontecimento, em cima dos seus movimentos, em cima das suas decisões, não é? E que também não dão esse espaço. É porque repara, uma família é um sistema vivo e em muitos momentos nós vamos sempre passar por momentos de mudança. A entrada dos filhos para a escola, numa primária, é um momento de mudança. Pressupõe competências diferentes da família a partir de agora a serem utilizadas perante as situações da vida daquela criança.
a entrada daquela criança que deixa de o ser para passar a ser adolescente, requer novamente por parte da família uma capacidade de se adaptar às mudanças que vão daí ocorrer necessariamente, pelas necessidades que daí advêm àquele adolescente e consecutivamente ao jovem adulto também. Portanto, uma família é um sistema vivo e em determinados momentos de mudança ocorre aquilo que nós chamamos de crises. Uhum. Ok? E as crises são, digamos assim, situações ou oportunidades em que a família tem de se conseguir trabalhar e adaptar àquilo que é aquele momento, e isso conduz a duas possibilidades: a que a família evolua e continue, ou então, se nós não conseguirmos passar bem por essas situações de crise, que a família entre num sistema de disfuncionalidade e de conflitualidade. E por isso é que pode haver, por vezes, hum, adolescências ou até idade adultas que sejam muito mais desafiantes e conflituosas do que outras, não é? Também tem muito a ver com a forma como nós, pais, acabamos por experienciar esse momento de Uhum. crise. Como é que nós vamos fazendo esta dança, digamos assim? Como é que todo o sistema familiar se adapta a essas necessidades que estão a ocorrer na vida, de todos os seus membros, não é? Uhum. Sim. Conforme estavas a falar, estava-me a ocorrer a ideia de que também estava a pensar assim, que engraçado. Por isso é que também há pais que dizem que é muito mais difícil parentar filhos adultos do que filhos crianças. Se calhar porque quando eram crianças, está a ser muito mais difícil agora que são adultos do que quando eram crianças. E eu creio que, e agora ouvindo-te, fico a pensar, provavelmente tem a ver também com essas necessidades. Se calhar para alguns pais é mais fácil de satisfazer a necessidade de segurança do que satisfazer a necessidade de autonomia. Porque por algum motivo para eles é mais natural uma coisa ou outra, ou porque as crises anteriores foram sendo bem vividas no sentido de lidar com elas, resolvê-las emocionalmente e funcionalmente também, não é? E depois pode começar a haver crises que deixam de conseguir ter esses recursos, ou não acederam a eles, ou não sabem fazê-lo porque nunca foi feito consigo. Portanto, por algum motivo deixam de conseguir atravessar as crises que entretanto vão aparecendo. E fica esta dificuldade acrescida dos filhos adultos. Eu tenho filhos nas diversas fases etárias. Uhum. Uh, e noto desafios em todas elas, sinceramente, até o momento de hoje não te posso dizer, olha, eu tenho um com 21, outro com 18, outro com 14 e outro com 7. Eu não te Uhum. consigo dizer, este está a ser mais desafiante do que o outro. Não te consigo mesmo, cada um tem os seus desafios super particulares. Não é cada um dos filhos, é cada uma das minhas relações com cada um deles. E de facto não consigo, são desafios diferentes, não consigo ver qual é o mais ou menos desafiante, mais ou menos fácil. Alguns eu sinto que é mais intuitivo do que outros, o que me levará a crer que as necessidades de uns para mim são mais fáceis, ou a cada momento, mais do que cada momento, umas são mais fáceis de satisfazer do que outras. Mas pode acontecer também isto, não é? Este fenómeno de, ok, até uma certa fase há coisas que são para mim naturais e intuitivas e outras deixam de o ser. Uhum. Completamente. Isso faz-me pensar aqui numa outra coisa, Mafalda, que cada vez eu vou, também enquanto psicóloga, mas também enquanto mãe, vou-me apercebendo muito disso, é que definitivamente a parentalidade tem muito mais a ver connosco próprios do que muitas vezes com os filhos, não é? Portanto, qual é que é a minha capacidade de me adaptar às exigências de um filhinho pequenino? Eu vou trabalhar, às vezes é efetivamente muito desgastante, mas à medida que eu vou me confrontando com uma série de situações, hum, aquilo que vai acabando por ficar cada vez mais marcado é a minha necessidade também de eu aprender a fazer a minha própria regulação emocional, para então eu ser capaz de estar com as necessidades que estão-me a confrontar naquele momento na educação do meu filho. Tenha ele 6, 7 anos, tenha ele 14, 15, tenha ele se calhar 21 ou mesmo até 30. Aquilo que eu vou também me confrontando, Mafalda, se calhar pode também ter a ver com os casos específicos que eu vou apanhando, é às vezes uma dificuldade muito grande, nomeadamente se calhar em adolescentes e jovens adultos, em que nós temos sempre tanto uma necessidade nós próprios de segurança interna, ok? De ter as coisas certinhas e arrumadinhas e muito bem compreendidas, que às vezes temos uma necessidade muito grande de controle, de controlar aquilo que está fora de nós. E de facto, de repente, temos um adolescente ou um jovem adulto
nomeadamente um jovem adulto que já tem uma noção do mundo, uma noção de relações, uma noção às vezes de muitas outras coisas e que de vez em quando acaba por entrar se calhar em conflito com aquilo que para mim era a minha necessidade de estar controlada, arrumadinha e certinho, não é? E portanto já não dá para ser se calhar como alguns pais acabam por lidar com algumas crianças, não é? Ou seja, que as coisas têm que ser assim taxativamente, sem dar voz à criança. O que é importante ser trabalhado, acho que é importante fazer esse parênteses desde pequenino, aprendermos a Sim, dar a voz àquela criança. E de repente temos um adulto que já se sabe afirmar, que tem as suas noções, os seus valores, e se calhar por isso é que também muitas vezes alguns pais podem sentir que algumas crises familiares, nomeadamente situações de divórcio, possam ser ainda mais exigentes com filhos adultos, não é? Porque eles acabam por revelar aqui uma atitude completamente diferente, mais desafiante ainda por vezes, se calhar. sim. Em relação, voltando aqui atrás, eu depois queria ir a essa parte aí específica da separação, mas voltando atrás, Silvia, aproveitando que tenho aqui comigo, por um lado, acho que há isso, não é? Que depois os pais têm essa dificuldade em agora lidar com a voz dos filhos, que já se torna mais afirmativa. Também noto outra coisa que é quando filhos não ganharam essa voz, como estavas a dizer, que é uma coisa que se aprende ao longo da vida, e portanto não aprenderam a usá-la, não a sabem usar e portanto não a utilizam. Mas a sensação de opressão ainda é maior, porque agora já sou adulto e isto agora começa a ser mesmo ainda mais desadequado em relação àquilo que é a minha imagem do que é um adulto, não é? Portanto, eu acho que há aqui essa questão. Há aqui outra coisa, Silvia, que desde ainda há bocado estava aqui a mexer em mim, que é esta coisa de nós darmos segurança aos nossos filhos. Eu presinto que isto às vezes é mal entendido e mal interpretado. Que é darmos segurança aos nossos filhos é assegurar de que nada de mal lhes vai acontecer. E portanto põe-nos a nós pais no sentido de proteção e de controle do ambiente externo e das vivências que os miúdos têm para não estarem em situações de alguma insegurança ou de algum risco. Uhum. O que eu acho que não é bem isso que estás a dizer quando dizes que os pais têm que dar segurança aos filhos, não é? Não é este hipercontrole do ambiente, das Ah, experiências, para que eles não corram riscos. Mas eu acho que há essa confusão, sabes, Silvia? super proteção. Sim. Segurança com Que super segurança proteção. é assegurarmos-nos de que eles não correm esses riscos. Segurança é de facto, na parentalidade, é de facto exercer o nosso papel de pais, que é o nosso papel de orientadores e irmos orientando, não é? Irmos como as margens de um rio, portanto, eu vou orientando. Mas há algo que é imprescindível, não é? Que é dar essa voz aos filhos, para que os filhos tenham igual valor a nós e também eles consigam expressar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas necessidades. Portanto, é muito importante desde o dia um nós estarmos atentos e permitirmos essa voz dos nossos filhos. Há bocadinho estamos a falar da autonomia, não é? Esta conquista gradual de autonomia. E, portanto, ter essa voz, ter a capacidade de ter essa voz, não será efetivamente estar a fazer esse trabalho de autonomia para que, de facto, nós consigamos escutar e devidamente orientar relativamente àquilo que se está a passar. Eu parece-me que sim, portanto, dar essa voz, escutar essa voz, ir orientando naquilo que são as necessidades de segurança e não limitando propriamente, não é? É fazer pensar superproteção é uma outra coisa completamente diferente, não é? E por isso mesmo pode acabar por, muito mais tarde, ao existir essa superproteção, existirem ainda mais dificuldades naquilo que nós falávamos da tal autonomia e independência. Portanto, eu nunca experienciei. Eu sempre tive tanta superproteção que neste momento eu tenho tanto medo de ir ao mundo e poder ser eu, não é? Quem é que sou eu? Porque eu nunca pude sequer sentir ou perceber quem era eu, o que é que eu queria, o que é que eu necessitava, não é? Uhum. Portanto, daí poder ser também muito mais difícil para algumas pessoas, de facto, serem autónomas e serem independentes, mesmo nessa idade mais adulta, em que nós já esperamos que aquela pessoa consiga ter toda uma capacidade ao nível da sua regulação emocional e das relações com os outros, não é? Uhum, exato. E outra coisa, dentro dessa superproteção, Silvia, é quando acontece alguma coisa que traz consequências, que não sejam as Uhum. mais agradáveis,
também essa necessidade de ponto-socorro, não é? De pronto-socorro, de irmos a correr, a tirar os nossos filhos dessa vivência também emocional. E eu acho que isso vai limitando a possibilidade deles também lidarem com uma série de desconforto que naturalmente na nossa vida vai acontecendo. E quando estamos muito aflitos, nós pais, para os tirar desse sítio, não é? Também não os deixar acreditar que eles têm as competências necessárias para poder lidar com o que estão a lidar. O que é curioso, porque isto implica aqui um posicionamento de escuta, por um lado, o que estavas a dizer, e já agora escuta, eu sei, quando tu dizes escuta, imagino que não seja só voz falada, às vezes é a voz do que estamos a fazer, não é? Do que como, Agida. agida, não é? A voz agida não tem que ser voz falada. Então estarmos nesse lugar de observação de, ok, eu estou aqui, mas isso é Uhum. teu, eu estou aqui se tu precisares de mim e não ter que ir a correr a socorrer. Porque muitas vezes depois não deixamos também os filhos lidarem com, ok, eu até dou essa autonomia, vai lá, mas assim que vem a consequência, e a consequência não estou a dizer nossa, são coisas que acontecem na vida, como na nossa, os nossos filhos têm vida, não somos só nós, não é? Então acontecem coisas na vida dos miúdos com os seus colegas, com os seus professores, na rua, acontecem coisas, não é? E poder lidar com isso e como lidar com isso. Às vezes eu vou sentindo uma falda que, bem, o meu mundo, como eu costumo dizer, são as emoções, não é? Lido com emoções todos os dias, a toda a hora, na minha vida. E às vezes eu vou-me apercebendo do quão é tão difícil falar de emoções. E há bocadinho tu estavas a dizer, nem que seja só comunicar que eu estou aqui. E às vezes essa comunicação nem sempre existe. Ok? Nós pensamos que existe e que o filho irá automaticamente perceber que estamos aqui, que ele pode contar connosco, e muitas vezes entende, nem sempre é necessário ser dito, mas muitas vezes é necessário ser dito, é necessário ser falado, é necessário essa vulnerabilidade de chegarmos ao pé do outro e dizer alguma coisa que precises de eu estou aqui, eu estarei sempre aqui. E os filhos necessitam muito também dessa voz, desta Hum, capacidade de nós também expressarmos de facto as nossas emoções de uma forma clara. Okay? Que não de modo a que não sejamos sempre só um pai autoritário, ou que informa sobre regras, ou que informa sobre limites, ou que informa sobre isto ou sobre aquilo, ou o tal só orientador, não é? Ou seja, que consigamos também ir treinando dentro de nós essa capacidade emocional de conseguirmos ir comunicando aquilo que também nós sentimos, as nossas necessidades, e também expressarmos isso aos nossos filhos. Alguma coisa que preciso, estou aqui, ou então tenho notado que me pareces mais calado, mais triste. Tem-se passado alguma coisa? Ou seja, eu tenho-te estado a ver, tenho procurado uhum, dar o teu espaço, mas acho que pode ser importante conversarmos um com o outro. E às vezes aquilo que eu me vou confrontando é que nem sempre existe um espaço suficiente para a comunicação, para a verdadeira comunicação familiar. Na minha tese de mestrado, um, eu fiz um tema sobre a comunicação familiar e fui avaliar pai, mãe e filhos adolescentes. E aquilo que se concretizou, aquilo que se concluiu, foi que de facto por vezes existia comunicação, obviamente é impossível não comunicar, tudo é comunicação, mas muitas vezes aos olhos do adolescente a comunicação era muito superficial. Ok? uhum, Não era efetivamente profunda, não era efetivamente sobre as necessidades emocionais que esta etapa da vida acaba por muitas vezes requerer e exigir. Um, e, portanto, na altura no estudo, nós até íamos averiguar, analisar, Mafalda, a ideação suicida, ou seja, a comunicação familiar e o impacto que poderia ter na ideação suicida, nos pensamentos de morte dos jovens. E de facto aquilo que concluímos era exatamente isso, ou seja, quanto mais superficial seria a comunicação, mais elevada seria a ideação suicida, ou seja, mais sozinho um jovem iria se sentir, menos suporte e apoio emocional o jovem encontrava dentro da sua família. Portanto, é mesmo importante nós termos esta capacidade de ter conversas difíceis, não é? Acho que é das coisas mais difíceis hoje em dia nas relações, sejam elas quais forem, é ter conversas difíceis, seja com o nosso companheiro, seja com os nossos filhos.
e podermos de facto expressar que estamos de facto lá, transmitir a base segura que estavas a falar há bocadinho, que é completamente diferente de uma super proteção, é o tal farol, eu estou aqui, quero que saibas que eu sou farol, alguma coisa podes regressar, eu estou aqui, eu estou-te a ver, queres falar disso, bora lá. E muitas vezes não há. E daí chegarmos à tal idade adulta e nem sempre verificares, como estavas a dizer, a tal autonomia ou a tal capacidade de regulação emocional. Ou seja, não é só porque é a idade adulta, houve todo um caminho até lá. Não é? E se calhar esse caminho nem sempre foi feito de forma saudável ou construtiva como nós gostaríamos tanto que tivesse sido, não é? Sim. E depois começá-los também a trazê-los também para a relação, Silvia. Tá? Conforme dizemos, olha, eu estou aqui, pelo menos eu com os meus filhos adultos começo a ter essa necessidade de perguntar também, olha, e tu estás aí? E, Sim. olha, estou a reparar que está a acontecer isto, isto e isto, e estou a começar a ficar um bocado preocupada, os meus pensamentos estão a vir assim meio destrutivos, meio catastróficos, podes-me dar mais informação porque eu estou a ficar perdão, estou a ficar Preocupada, preocupada com angustiada. tudo o que está a passar, ou não estou, ou estou a ficar com muitas dúvidas, estou a não perceber o que está a acontecer. Podes-me falar um bocado sobre o que é que andas a pensar para eu me poder tranquilizar? E eu acho que esta conversa é super interessante, porque muitas vezes eles, afinal, têm uma série de informação que eu não tinha e que, portanto, eles estão tranquilos com a situação e eu não estava, e a partir do momento que eles me explicam, ok, estás a contar com isto, com aquilo e com aquilo outro, ok, assim também já percebo qual é a tua ideia. Mas também pedir este retorno, e não é com exigências nem com cobranças, é de, olha, eu também sou uma pessoa, eu gosto de ti, e também me preocupo quando não sei bem o que está a acontecer contigo, não é? Mesmo não tendo que revelar tudo o que é da sua privacidade, Nosso, não é? sim. Mas há ali uma parte que eu, pelo menos, sinto essa necessidade, e tenho tido uma boa resposta deles quando eles fazem isso, de ok, pronto, por isso é que tu estavas tão tranquilo, porque já eu estava aqui a mil, o que é que está ali a acontecer. Também houve um episódio muito giro com um dos meus filhos que eu acho que me pôs aí num lugar interessante, que ele estava a querer sair, a combinar uma série de coisas, e eu estava-lhe a dizer que sim, mas, e estava a pôr uma série de condições que achava necessárias para eu me sentir segura e achar que ele estava em segurança e para achar que as coisas podiam correr bem. E estava a tentar falar com ele e os dois chegarmos ali a um lugar interessante para ambos, em que eu me sentia segura e ele sentia-se também autónomo enfim, estávamos nesta Exatamente. conversa portanto, eu às tantas repetia-lhe, porque eu tenho que confiar em ti, porque eu tenho que confiar em ti. Então eu estava-lhe a querer que ele, no fundo, me dissesse, acontecer A, o que é que tu fazes, se acontecer B, o que é que tu fazes. E depois ele dava as respostas, eu achava que aquilo não era uma resposta adequada. Que é, não, isso não é suficiente, vais ter que fazer C. E às tantas, porque eu tenho que confiar em ti. E às tantas ele disse-me assim, mas com assim um ar super pá, íntegro, mas íntegro não é de enraizado, estás a ver? Assim um ar mesmo de, olha lá, mamã, mas isso não é confiares em mim, isso é confiares em ti. Tu só vais confiar quando eu fizer aquilo que tu achas que eu devo fazer. Então isso não é confiares em mim, isso é confiares em ti. E aquilo de repente é mesmo isto. Ok, então, e foi, sabes, foi assim um posicionar-me, reposicionar-me a partir daí, que é, ok, então diz-me lá tu como é que é para ti, para eu perceber, e isso não invalidou haver momentos em que eu diga, olha, sabes, não dá mesmo, e negociarmos e falarmos e combinarmos coisas diferentes. Mas lembrar-me que isto se é sobre confiar nele, não pode ser a resposta que eu quero, como eu quero, quando eu quero, não é? Porque senão não está a ser ele, está a ser eu. Exatamente, exatamente. E está a ser difícil para mim a libertar-me da minha necessidade de controle e de segurança interna. Lá está. Portanto, o confiar é eu abrir-me para o outro, não é? Portanto, deixa de facto eu experienciar aquilo que tu tens também para me dar e deixa-me ver se me faz também, apesar de tudo, algum sentido, se é seguro, apesar de tudo, para mim. E daí tu teres ido à negociação e que é fundamental que exista. Olha, mas eu ainda não me sinto confortável que nesta fase conseguimos chegar até aqui. Se calhar temos que dar um passinho atrás. Como é que é para ti? Tu sentes-te confortável com isso? E, portanto, essa negociação, nomeadamente com adolescentes, poder ser fundamental que vá de facto acontecendo. Uhum. Yeah. Sim, isto é mesmo uma construção, um caminho. Para quem ainda não fez esse caminho, Silvia, começa agora a ganhar essa consciência de, olha, tenho agora o meu filho já
fase adolescente a sair, tipo 16, 17 anos, ou 18, enfim, a sair da adolescência e a caminhar para a fase adulta e perceber, realmente nós não foi essa a experiência que tivemos, na altura parentei de uma outra forma, porque era a que eu sabia na altura, mas agora ganho consciência das privações que isso trouxe e, portanto, eu quero fazer diferente. Como é que podemos fazer diferente daqui para a frente, mesmo quando já temos filhos bem crescidinhos, não é? Porque voltar para trás já não dá. A parte boa, acho eu, Mafalda, e como eu te dizia, as relações são como sistemas vivos e, portanto, significa que nós vamos sempre a tempo de regá-las e de cuidá-las e de nutri-las de uma maneira saudável. Portanto, para trás existe uma história, mas eu posso também ir a essa história e tentar hum, securizá-la, tentar resolvê-la, tentar lidar com ela e trazê-la para o presente e a partir daqui começarmos a dançar uma dança completamente diferente. Portanto, esta questão que eu te estava a falar aqui de construirmos a tal vinculação mais segura, para mim é muito importante, porque uma vinculação segura é de facto uma relação que eu procuro construir com o meu filho ou com os meus filhos de uma forma salutar, e isso envolve que eu seja responsivo, que eu seja disponível emocionalmente, que se calhar eu vá pensando nesta questão, ou seja, trazer mais consciência à parentalidade, não é? E que vá procurando estar nesta relação, agora se calhar de uma forma completamente diferente. E, como eu te dizia ao início, se calhar vamos nos deparar muitas vezes com a necessidade de não só ter de olhar para a relação e olhar para o filho, mas muitas vezes termos de olhar para nós, para nós, para desconstruir um conjunto de crenças que trouxemos, que trazemos na nossa mochila e que muitas vezes naquele momento na relação com o nosso filho ou com os nossos filhos fica completamente impactado, não é? E o que é que eu posso fazer hoje, através desta lente, desta maior consciência, para que as coisas não aconteçam mais daquela maneira, para que eu consiga desconstruir, para que eu consiga desaprender o que está lá atrás, para começar a construir algo completamente diferente. E a parte boa das relações é que nós podemos pedir desculpa, nós podemos abraçar o outro, nós podemos dizer, olha, de facto, se calhar foi um momento na vida em que a mãe estava-se a deparar com Y e X, e se calhar não estive completamente atenta a ti e agora consigo perceber a necessidade enormíssima que tu se calhar sentias disto, e eu quero muito estar aqui. Como é que foi para ti também esse momento? E portanto vamos sempre a tempo de construir uma nova confiança na relação e uma nova relação. Porque é que eu te falo de confiança? Porque quando a relação entre pais e filhos fica ali um bocadinho quebrada por algumas situações, aquilo que acaba por acontecer é começarmos a verificar, não sei se sentes isso também, me fala, que a confiança daquele filho em relação a nós fica ali um bocadinho instável. Portanto, nós precisamos novamente ser, lá está, responsivos e esta base segura e disponíveis emocionalmente para poder escutar a dor do outro, para poder escutar a necessidade do outro, para poder escutá-lo, nem que seja só este movimento de poder me abrir e ser empática e colocar-me no lugar do outro, não é? E isso muitas vezes é um bom início para trazermos aquele filho também de volta para nós, mesmo quando as coisas não funcionaram desta forma que nós agora queremos que passe a funcionar. Portanto, nós vamos sempre a tempo, quer os filhos tenham 2 anos ou 3 anos, estejam na adolescência, ou já sejam adultos, não é? Sabendo que isso vai implicar ali uma fase de adaptação, e portanto vai haver ali uma fase em que a relação fica, parece que pouco espontânea, pouco natural, porque estamos a adotar novos comportamentos que ainda não estão totalmente automatizados em nós. E portanto, quando há alguma dificuldade, é fácil irmos para os comportamentos antigos e lembrar-nos disso, não é? E até esses comportamentos novos que nós achamos que é mesmo e que acreditamos que é os novos que queremos ter e assumir e o nosso repertório alterar-se, até eles ficarem automatizados, aquilo vai sempre soar um bocadinho esquisito. E depois com o tempo, e eu gosto de lembrar isso às pessoas porque elas parece que sentem que perderam a sua autenticidade, perderam a sua espontaneidade. E na verdade perderam, porque o nosso mecanismo antigo já não nos serve e o novo ainda não está totalmente a funcionar porque ainda precisa de ser oleado e de ser trabalhado. E sobretudo precisa de ser praticado, porque depois com a prática aquilo passa a ser natural. Mas enquanto há esse processo, é natural que a sensação de esquisitice nos acompanhe.
e estarmos mais tranquilos com isso, que é, ok, isto agora vai ser mesmo esquisito, porque eu vou dizer coisas que não estou habituada, vou-me calar a coisas que estava habituada a dizer e já não quero dizer, porque já não me fazem sentido, as que eu quero dizer ainda não me saem, assim, e então termos também essa ternura connosco próprios, olha eu aqui a ter de mudar aqui tanta coisa e a praticar até isto ficar natural e espontâneo, não é? E os próprios miúdos reagem. Eu lembro-me quando mudei, a minha parentalidade mudou imenso. Ah, ali, portanto, foi mais ou menos na altura que o Henrique nasceu, os outros tinham, bem, dependia da idade, mas mudou bastante. E eu lembro-me dos mais velhos terem notado imenso. Eles notaram mesmo muito. Aliás, eles hoje já dizem, na altura diziam só, mamãe, o que é que se passa? Tipo, porque eu levava imenso tempo a fazer ou dizer fosse o que fosse, porque já não queria fazer como fazia antes, não é? Então aquilo estava mesmo lento e eu precisava de pensar muito para não dizer o que não queria dizer, porque aquilo vinha, eram as primeiras coisas que vinham, era o que eu já estava habituada. E portanto eu tinha que esperar que essas desaparecessem e tinha que ganhar tempo para virem as que eu queria realmente. E eles notavam imenso, o que é que se passa? E hoje, já adultos, né, dizem-me, em relação aos mais novos, fazem mesmo o comentário, connosco não era assim. Tu connosco não fazias desta forma. E era mesmo verdade. E é mesmo verdade. Portanto, objetivamente isso é verdade. E os miúdos também reparam. E com eles eu tive a necessidade de tornar isso explícito, que é, eu de facto já não quero fazer como fazia. E Isso. portanto as coisas vão mesmo mudar. Só que enquanto não mudam totalmente, eu fico assim com este aspecto. Vocês vão ter que ter paciência também e aguardar o tempo que eu preciso. E às vezes tinha mesmo que vos pedir tempo. Olha, esperem, eu vou pensar, eu já vos digo. Precisava mesmo de ganhar tempo. Isso. Eu acho isso tão bonito o que estás a dizer e tão incrível, porque vou-me deparando também com isso quase todos os dias em consultório. Isso não é na relação entre pais e filhos, é na relação entre marido e mulher, não é? Que é este ganhar desta consciência de quais é que são os meus padrões, de quais é que são as referências que eu trago na minha mochila às costas, quais é que são os valores, como é que também eu fui educada, como é que fizeram comigo, e que muitas vezes nós nunca paramos para pensar nisso, ok? E portanto acabamos por agir de uma forma automática, ou seja, se o meu pai e a minha mãe fizeram comigo neste sentido, isto em certa medida está certo, é o que eu também irei fazer com os meus filhos, até começarmos a aprender, se calhar, que não é, algumas das coisas não são aquilo que torna aquela relação construtiva, positiva, consciente, saudável, acima de tudo saudável, não é? Portanto, eu tenho aqui, se calhar, quando eu me começo a deparar com estas questões, eu tenho aqui uma oportunidade de ganhar esta lente, esta luz, e que possa aprender a partir daí a perceber como é que eu gostaria de fazer as coisas. Acho que é muito importante ler-se muito, ok? Ler-se bons livros, ler-se bons autores ao nível de uma parentalidade consciente. A minha, que é aqui uma referência e que será incansavelmente uma referência, portanto, ler-se aqui bons autores para de facto começarmos a alinharmos-nos muito mais com aquilo que nós somos e com aquilo que nós queremos a partir daqui ser enquanto pai ou enquanto mãe. Como é que eu quero fazer as coisas? Como é que eu posso dizer as coisas? Como é que eu posso estar de uma forma diferente na relação com o meu filho? E não vai ser de facto de uma forma automática, porque de uma forma automática eu estarei sempre a reagir perante gatilhos que vão acontecendo nas relações com eles. É exatamente isso que queremos evitar. Queremos evitar ir aos padrões normais em que eu me torno tão reativa, ou tão agressiva, ou tão humilhante, ou tão, seja aquilo que for, que não é nada disto que eu quero trazer para a relação com os meus filhos. Eu quero ter este tempo de pausa, como tu dizias, e às vezes é mesmo necessário tirar um tempo de pausa. Se não soubermos o que dizer, podemos dizer, deixa-me só pensar um bocadinho que eu já estou uma resposta, estou a processar, e então depois devolvermos e darmos a resposta que nos pareça de facto muito mais salutar de acordo com aquela situação. E isso já implica aquilo que eu te falava no início, que era a capacidade também de nós regularmos as nossas emoções. Eu já não estou a agir de uma forma automática e espontânea, eu estou de facto a trabalhar-me conscientemente, não é? Porque é que eu estou a reagir desta forma perante esta situação? O que é que aconteceu aqui que me faz agir aqui? Isto tem a ver com o quê? Eu estou a agir assim desta forma por causa de facto desta situação com o meu filho ou por causa de algumas coisas que eu posso também ter experienciado na minha infância ou na minha adolescência, na relação com a minha mãe, na relação com o meu pai, na relação com colegas, na relação com o marido, seja aquilo que for. Portanto, naquele momento trava ali um bocadinho o tempo de espontaneidade, de facto, é verdade, mas há uma outra coisa que é o tempo de nutrir, é o tempo de
de estarmos muito ligados às nossas intenções e, portanto, de uma forma muito consciente. Portanto, eu não vou reagir automaticamente, eu vou reagir de uma forma pensada, instruída, no sentido de clareza, de conhecimento, não é? Daquilo que hoje em dia, também ao nível da parentalidade, a ciência nos vai começando a indicar, que de facto é uma boa forma de nós nos relacionarmos com os nossos filhos, não é? A ciência felizmente vai evoluindo e podemos utilizá-la um bocadinho em nosso benefício, porque senão não existiria uma evolução positiva, não é? E nós queremos que a nossa família seja um lugar feliz. E, portanto, temos que nos trabalhar a nós na forma como nós nos relacionamos com os nossos. Isso mexe um bocadinho com aquela crença de que o pai e a mãe sabem sempre tudo, não é? E então, quando pedimos tempo para pensar, é como se não soubéssemos bem as coisas. E eu acho que alguns de nós resistem um bocado à ideia por causa disso. Um outro autor que para mim também tem sido uma referência é o Daniel Siegel, Exatamente. também é espetacular. Muito bom. E o John Kabat-Zinn e a Sim, esposa, sim. também, eu não me lembro o nome dela, mas também tem um livro interessantíssimo sobre parentalidade e sobre relações. Uma coisa também gira que a ciência também tem mostrado é que as boas relações não são tanto as relações onde não há crise ou onde não há conflito. As boas relações são aquelas que conseguem reparar bem essas crises e esses conflitos. Portanto, mais do que não têm menos do que as relações que estão pouco saudáveis. Parece que o número de conflitos e a tendência para as crises é idêntica em ambos os tipos de relações, as saudáveis e as pouco saudáveis. A diferença é que nas relações saudáveis há muito mais reparação do que há nas relações não saudáveis. Ou seja, depende da forma como eu vou estar naquele momento de crise. Como é que eu vou estar para mim, como é que eu me trabalho e como é que eu vou estar para o outro, não é? Como é que eu me disponibilizo em estar a experienciar aquele momento de crise com o outro. O que em algumas famílias pode conduzir a uma menor disponibilidade e uma menor responsividade. Portanto, eu estou neste crise, neste stress tão grande que eu acabo por me fechar, por estar muito mais ausente, e é isto que pode conduzir, isto sim é aquilo que pode conduzir a uma situação de maior disfuncionalidade e de conflituosidade na família. Uhum, sim. E outra coisa que estava-me aqui a ocorrer, Silvia, é quando falamos dos nossos filhos assim com 24, 25 anos, assim já bem adultos e que continuam dependentes porque ainda não conseguiram ter autonomia financeira suficiente para poder sair de casa, porque neste momento há tudo isto, não é? Há a crise do emprego, há a crise da habitação, há uma série de dificuldades. Nós também não, a maior parte dos nossos avós seguramente, e mesmo, pelo menos eu falo por mim, da maior parte das pessoas que eu conheço da minha idade, não tivemos essa experiência de sermos filhos aos 20 e qualquer coisa, 20 e tal anos, ainda totalmente dependentes dos pais. Portanto, também não tivemos também nunca experienciámos isso e, portanto, também podemos sentir-nos ainda mais inseguros agora, aparentar os nossos filhos nesta idade adulta, porque também nunca tivemos essa experiência. Mas aqui da conversa acho que a solução já vem aí, não é? Que é, olha, repara, como é que vamos então agora crescer juntos nesta relação, não é? Como é que vamos estar aqui? A Márzia, no último episódio que gravei com ela dizia isso de forma muito gira. Dizia à filha, de uma das vezes acabou por dizer à filha: Olha, eu também estou a crescer contigo, portanto, confia, eu sei o que estou a fazer, mas estou em aprendizagem, portanto, tu também vais ter que ter alguma paciência comigo. E é um bocado isso, não é? Também podermos ir reparando o que vai acontecendo, porque provavelmente vai haver vezes vamos fazer as coisas muito mal feitinhas. E o tal abraço que tu falavas, o tal pedido de desculpa, o tal perguntar, olha, o que é que teria servido, o que é que teria sido melhor. Uhum. Como é que te sentiste quando eu te respondi de tal forma, quando eu não consegui estar para ti da forma como tu necessitavas, ou seja, que consigamos também a partir daí fazer uma reflexão muito importante e muito válida, para que de facto a nossa relação seja aquilo que consiga de facto ser a base que sustém este caminho que pode ser vivido de uma forma completamente diferente, ou seja, as relações têm este poder espetacular e tão bonito de nos poder trazer para um lugar completamente diferente. Portanto, também para este lugar mais salutar e harmonioso, seja em termos individuais daquele filho, seja também para mim enquanto pai ou enquanto mãe, não é? É de facto tão maravilhoso quando estamos a construir uma relação salutar e consciente e respeituosa com um outro ser humano.
Uhum. E esperar isso também, não é? Eu acho que eu se calhar estou aqui a bater na mesma tecla, Silvia, mas também esperar isso dos nossos filhos em relação a nós, que é esta Sim. relação é nossa, esta relação não é minha para ti, esta relação é minha, é entre nós os dois. Agora que já és adulto, tu Uhum. tens tanta responsabilidade na relação como eu, ou tens muito mais do que tinhas quando eras pequeno, não é? E portanto também quero que sejas respeitoso comigo. Para mim também é importante sentir-me segura contigo. Para mim, Eu acho que isso é muito importante, não só que aconteça na idade adulta, agora que és adulto, tu tens de compreender que eu existo. Isso é um caminho, novamente, me fala, que se faz desde lá de trás, não é? Nós também termos esta capacidade de mostrar ao nosso filho, hum, por estar inserido nesta família, existem outros elementos e, portanto, da mesma forma que, obviamente, eu quero ser responsiva para com as necessidades do meu filho, eu vou também ensiná-lo a ser responsivo por algumas das minhas necessidades, não é? Desde pequeninos, não é? Portanto, para ele também ir aprendendo que não existe só ele no mundo, não é algo egocêntrico, não é algo fechado, não é algo narcisista. Claro que eu quero muito cuidar-te, mas obviamente tu existes também aqui no neste mundo onde existem outras pessoas, portanto, somos nós para ti e és tu também para nós. Portanto, é isto que tem que ir acontecendo, não é só quando agora que já és adulto, é desde lá atrás, não é? Desde lá atrás. Eu lembro-me de uma coisa, eu sou filha única, Mafalda, não tenho irmãos nem irmãs, pronto, sou filha única. Hum, e os meus pais diziam que nunca se lembravam de eu ter feito uma birra. E o meu pai muitas vezes dizia: Não, porque eu sempre te ensinei que quando existe um chocolate lá em casa, aquele chocolate é para ser dividido por três. Ou seja, é para ti, mas é também para o pai e é também para a mãe. Portanto, passa um bocadinho por isso, não é? Ou seja, por responder às necessidades de todos. Todos existem, não é? Vamos viver, aprender aqui a viver um bocadinho por todos e não só os pais a cuidarem daquele filho como se fosse o sol, não é? Como se tudo se centrasse à volta daquele filho. Portanto, existir aqui uma outra forma de ser e de estar também na relação. uhum, boa. Sim, percebo perfeitamente o que me estás a dizer e ajuda-me aqui a organizar realmente. Eu acho que a minha tendência para dizer isso agora que quando eles são mais novos, eu tendo a pensar que a maior responsabilidade na relação entre o pai e os filhos é dos pais. E, Sempre portanto, a maior responsabilidade. E que isso. isso vai aos poucos começando a nivelar até uma altura em que somos igualmente responsáveis, não é? Eu, na minha relação com a minha mãe, neste momento, ela não é mais responsável na relação do que eu sou. Nem eu sou mais responsável do que ela é. Somos dois adultos e, portanto, estamos aqui numa relação de paridade, numa relação Uhum. equitativa, não é? De Uhum. igualitária, independentemente de ser minha mãe ou não ser minha mãe. Claro que por ser minha mãe tenho uma determinada relação, um afeto completamente diferente de uma série de outras relações. Ainda assim, eu não sinto que nem ela é mais responsável do que eu, nem eu sou menos responsável do que ela. E, portanto, estamos aqui. E creio que aos poucos isso vai acontecendo com os filhos. Isso. Totalmente de acordo, Silvia. E é uma coisa que se vai construindo, não é? Chegas aos 18 anos, pumbas, agora estamos aqui de igual para igual. Não, isso é de facto uma Exatamente. coisa que vamos construindo com eles, esse igual valor, mesmo quando eles são pequeninos e sabemos que a nossa responsabilidade é diferente da deles, naturalmente. Completamente. E Completamente. depois, quando vem aqui para a separação, que era suposto nós sentirmos que, olha, os filhos estão criados, já as coisas são diferentes, vai ser tudo mais pacífico com filhos adultos, e a nossa experiência é que nem sempre é assim. Um, Acontece de tudo, desde serem os filhos que ficam também muito desorientados e vêm também para a litigiosidade dos pais, ora tomando partido, ora outras vezes acontece os pais até estarem a resolver as coisas de forma relativamente tranquila e relativamente equilibrada, e vêm os filhos desequilibrar, trazendo exigências, trazendo desequilíbrio aqui àquilo que são as decisões dos pais. Imagina, às vezes coisas como as partilhas dos bens, porque geralmente é esse o problema quando há separação com os filhos adultos, já não há questão das responsabilidades parentais, porque já são adultos, e portanto já não há tanto essa questão de como é que vai ser os dias, fins de semana, férias, enfim, já não se discute isso, geralmente discute-se mais é o património, e os filhos vêm para a conversa
muito opinativos, alguns deles, e a desequilibrar muito aquilo que eram as decisões dos pais, e depois o conflito parte daí, tomando posições muito claras. Ok? Mesmo muito claras, para o mãe ou para o pai, não é? É muito impressionante de ver. E os pais a não conseguirem gerir aquilo, a ficarem à mercê daquilo que são as decisões e as inquietações dos filhos. Uhum. É verdade, é verdade. Eu estava a pensar que, por exemplo, a literatura vai nos indicando que quando são crianças, as separações e os divórcios são também algo muito, são fases extremamente desafiantes para aquela criança, hum, e que nós começamos, se calhar, por interiorizar aqui um bocadinho esta ideia de que a partir do momento em que se calhar já existe uma maior maturidade emocional, como falávamos há bocadinho, que já existe aqui um conjunto de competências cognitivas, as coisas já vão começando a ser mais serenas, mais facilmente aceites, que consegue-se experienciar aquela situação de uma maneira muito mais serena. E aquilo que a literatura nos vai indicando também é que não é bem assim, não é? Não é necessariamente assim. E eu estava aqui a pensar que se calhar pode também ser importante aqui algumas questões. Uma fala que é, às vezes nós pensamos na situação do divórcio como apenas um momento único, ok? E o divórcio não é apenas um momento único. Às vezes a situação do divórcio já começou muito tempo antes, até ser de facto abordado a decisão do divórcio. E muitas vezes esses momentos antes podem envolver muitos conflitos, muitas questões, aqui com as famílias, como estavas a falar, o filho que fica mais do lado da mãe, as lealdades, não é? Invisíveis, que acabam por, se calhar nunca foram conversadas nem comunicadas em família, mas depois naquele momento de crise acabam por vir ao de cima. E portanto, um divórcio não é uma situação única, é uma situação que vai, são uma série de episódios e experiências que vão acontecendo antes, até de facto existir a decisão legal de divórcio e que muitas vezes ainda continuam a acontecer algum tempo depois. E daí a questão das partilhas. Portanto, as partilhas é algo que vai acontecendo e a negociação e as conversas e quem fica com o quê e quem fica com o quê e tudo isto naquele momento está ali a ser completamente conversado. Os segredos, as lealdades familiares, tantos aspectos daquela família que estão ali a ser colocados e ser sentidos em crise naquele momento em particular. Um, já os adolescentes, por exemplo, na situação de separação com os pais, podem também eles sofrer muito, porque muitas vezes acabam por se sentir-se quase que responsáveis por se envolverem no conflito e na situação de divórcio dos pais, para também eles tomarem aqui algum partido, algum parecer. Alguns deles, por esse mesmo motivo, acabam por se sentir responsáveis ou culpabilizados daquilo que está a acontecer com os seus pais, como se a culpa passasse por eles, e portanto uma situação de divórcio, por exemplo, também com adolescentes é algo muito, muito difícil, em que também nós já pensaríamos, ok, este jovem adulto já revela aqui, jovem adulto, este jovem já revela aqui alguma autonomia e as coisas vão ser mais simples e mais fáceis, e muitas vezes não. Não assim necessariamente, porque quando falamos do divórcio, e há divórcios, felizmente, que são conscientes, principalmente com a tua ajuda, mas há muitos divórcios que de conscientes não têm absolutamente nada. E, portanto, para além da situação do divórcio, que é sempre uma situação de crise familiar, muitas vezes nós estamos a falar aqui de muitas outras coisas, muitos outros aspectos, como, por exemplo, o conflito parental, uma alteração da dinâmica da própria família, das práticas parentais, situações que podem conduzir a um maior afastamento ou disponibilidade, ou menor disponibilidade emocional de um dos pais em relação ao filho. E para este tipo de situações, Mafalda, não existe um limite de idade, não é? Portanto, as situações podem ir acontecendo, depende de como aquela pessoa, aquele filho adulto, também está a atribuir significado àquilo que está a acontecer, não é? Portanto, aquele jovem, mesmo já sendo adulto, pode estar a atribuir um significado extremamente doloroso e que acaba por ser agida a sua dor
através da forma como ele se coloca, não é? Portanto, é algo muito, muito, muito difícil. Os efeitos negativos do divórcio. E aqui há uma coisa interessante que é que a literatura também nos vai indicando, é que muitas vezes a questão mais difícil não é propriamente o divórcio em si, ok? Ou seja, é uma situação de crise, é uma situação de mudança familiar, obviamente, mas os efeitos negativos muitas vezes não advêm necessariamente do divórcio, advêm disto que estávamos aqui a falar, não é? Do conflito, da alteração na dinâmica da relação, na ausência, na menor disponibilidade, hum, na desilusão face àquilo que possa ter promovido a situação do divórcio, não é? O que é que aconteceu? O meu pai que traiu não sei quem, ou seja, os pormenores que depois, muitas das vezes, acabam por ser também trazidos ao de cima e que em tudo impedem também um ultrapassar desta situação da melhor forma. Sabes que na minha experiência, nós chamamos acontecimento adverso, não é? O divórcio é um acontecimento adverso para todas as pessoas, até para quem decidiu o que é o melhor para si, porque traz muita turbulência. Por ser adverso, não tem que ser traumático, nem tem que ser Isso. disruptivo ao ponto de perturbar todo o sistema. Mas que adverso é, e lá está, é uma crise, e como se vai lidar com ela é que vai ditar como é que saímos todos depois no final dessa Exatamente, crise, não é? é isso mesmo, Ou se que essa António. crise passa, porque há pessoas que vivem uma vida inteira na crise e que nunca lá quiseram sair, não é? Olha, é tão interessante o que estás a dizer, porque eu confrontei-me, eu fui fazer aqui também algumas pesquisas, obviamente, e confrontei-me com um estudo longitudinal que foi feito ao longo de 3 gerações, e que esse estudo falava que muitas vezes os efeitos daquele divórcio, e novamente depende como aquele divórcio, aquela separação ocorrer, quando existem efeitos de facto adversos, como por exemplo isto que estamos a falar, esses efeitos sentidos, foram observados ao longo de pelo menos 3 gerações. Uhum. Ok? Sim. 3 gerações. Mesmo até em gerações que ainda não tinham nascido na altura da própria separação, pelos efeitos daquilo que nós estamos aqui a falar, ou seja, não uma questão da separação em si, porque é uma situação de crise, obviamente, familiar, e que todo o sistema familiar tem que se adaptar de uma determinada forma para que seja salutar, evolutivo e que promova a continuidade da família de uma ou outra forma, mas que seja salutar. Aquilo que nós estamos aqui a falar, que pode ser de facto extremamente adverso e negativo, é de facto isto, não é? Nomeadamente o conflito, como por exemplo, nomeadamente havendo episódios, por exemplo, de violência física ou de violência emocional. Aí sim os efeitos são extremamente traumáticos e negativos. Sim, sim, sim. Sobretudo se perdurarem no tempo e se não houver depois a tal reparação. Porque no momento mesmo da separação, às vezes há episódios destes, enfim, pode acontecer qualquer um de nós, naquele momento há muita coisa a acontecer dentro de nós, emocionalmente é muito exigente e podemos fazer assim alguns disparates. Mas também conseguimos repará-los rapidamente e se não forem repetidos no tempo, até com a ajuda, olha, de psicólogos, podemos fazer essa reparação e sairmos todos mais refortalecidos na nossa relação depois desse episódio. Sabes que uma das coisas que eu noto que é mais prejudicial aos adolescentes, nota-se antes também, mas sobretudo na adolescência, e nos filhos depois ali, idade adulta, mas ainda muito jovens, é a despersonalização dos miúdos. É como a partir do momento que os pais se separam, nada tem a ver com eles. Tu só fazes isso porque a tua mãe não sei o quê, ou tu só fazes isso porque o teu pai não sei o quê, tu só estás a dizer isso porque és igual ao teu pai, ou tu só estás a fazer assim porque a tua mãe também faz assim. E de repente parece que os miúdos se esvaziaram de quem são e tudo o que fazem é espelho de um dos pais. Não é? E Hum. pior é que para um é espelho de um e para o outro é espelho do outro. Então não há espaço para eles serem quem são. Seja, é como se eles não pensassem pela sua cabeça, é como se eles não tivessem as suas próprias opiniões, é como se eles não construíssem a sua própria narrativa e fossem sempre eco do pai ou da mãe. E isto, os miúdos começam a sentir que é como se não existissem, ninguém me vê como eu sou só a minha mãe ou sou só o meu pai. E isto dura mesmo muitas vezes muito tempo na vida dos miúdos. Hum. É nefasto exatamente por isso, ao mesmo tempo que esta narrativa desse pai ou dessa mãe continua a ser uma narrativa que ataca o outro.
E, portanto, novamente, aquilo que acaba por acontecer é aquele filho continuar no centro de um conflito, mesmo após a separação. Uhum. Ou seja, há muitos casais, Mafalda, que continuam casados mesmo após se separarem. Verdade. E este conflito é uma forma deles permanecerem, É. ok? Através da raiva e através da zanga, de na verdade de um luto de uma relação que muitas vezes nem sequer, ainda nem sequer foi feito, não é? Porque quando Uhum. nós fazemos o nosso processo de luto, quando chegamos a esse processo, ao final desse processo de luto, provavelmente sentir-nos-emos muito mais serenos, mais resolvidos. Foi, no caso de uma relação, foi uma etapa, foi algo importante para mim. Não significa que necessariamente tenha falhado o projeto em si daquela relação. Umas vezes sim, outras vezes não, mas acabou, chegou ao fim e aprendi muitas coisas. Houve outras que não gostei, mas saí, não é? Saio, Uhum. fecho aquele capítulo. E há muitos casais que não conseguem fazer isso e vão perpetuando as suas mágoas e os seus ressentimentos, mesmo após a situação de divórcio. E, portanto, para estes filhos que acabam por ouvir estas narrativas que estavas a dizer, na verdade aquilo que acaba por acontecer é eu continuo a sentir-me completamente invisível, não é? Uhum. Portanto, eu sou invisível no meio de tudo isto, não é? Portanto, tu só estás a ver a tua mágoa, a tua dor ou o teu sofrimento em relação a outra pessoa, com quem tu te relacionaste. A mim continuas-me a não ver. Para além de que, ao estares a falar assim, da outra pessoa, isso magoa-me muito, não é? Porque estás a falar da minha mãe ou estás a falar do meu pai, que podem ser pessoas, imperfeitas, mas que são as minhas pessoas, não é? São o meu pai e a minha mãe, e isso de facto, um, é um maltrato que me estão a fazer. Uhum. Exato. Sim. Um, ainda por cima na adolescência, porque que é uma fase em que os miúdos estão a construir e a repensar muito na sua identidade e na sua pertença, não é? Uma fase em que se começam, a pertença já não é só a família, a pertença já são grupos alargados e grupos alguns específicos dos seus interesses, dos seus valores, não é? Dos seus princípios e nessa altura em que questionam a sua identidade, este abalar e pôr tudo em causa é muito grave e muitas vezes os miúdos estão mesmo a tomar, muitas vezes tomam partido nessa idade, exatamente porque estão com um pensamento do ponto de vista dos valores um bocado acutilante e assim meio extremado, faz parte da idade, e tomam esses partidos e nós assumirmos que isso é sempre manipulação do outro, lá está, é não estar a ouvir a voz do nosso filho e perceber que são coisas que são deles. E novamente, Mafalda, agarrando aqui um bocadinho naquilo que estávamos a falar do início, do ponto de vista da vinculação, ok? E porque a vinculação não é imutável, ok? Quando de repente aquela pessoa, aquele cuidador que era para mim tão presente, tão responsivo e tão securizador, ok, em termos emocionais para mim, começa a agir desta forma, ou mais ausente, ou mais indisponível, ou mais agressivo, indivíduo, eu filho, por exemplo, posso começar em certa medida, isto é algo muito inconsciente, mas é algo que acontece, eu posso começar a rever todo o meu modelo interno das minhas relações e, portanto, o meu próprio modelo de vinculação, que se calhar até pode ter sido bastante seguro até àquela data, pode alterar e quebrar-se completamente. E, portanto, de repente, aquele jovem sente-se absolutamente inseguro. E é este um modelo que acaba por internalizar dentro de si. Uhum, Ok? uhum. Portanto, a minha relação com aquela figura pode ser profundamente alterada, com efeitos muito nocivos no próprio filho, no próprio adolescente. Sim, sim. Ok? Até porque muitas vezes põe em causa toda a sua história, que é se calhar o meu pai ou a minha mãe não eram bem quem eu pensava, Uma porque eu mentira, sentia tanta. uma fraude. Isto foi tudo uma mentira. É. Põe em Uhum. causa a E sua agora história. imagina o que é chegares a uma determinada idade e pensares uma mentira? Então quem é que eu sou agora? O que é isto agora, não é? Como é que eu me reconstruo a partir daqui agora se isto é tudo uma mentira? Então, novamente, quem eu sou, não é? E, portanto, pode conduzir a situações tremendamente ameaçadoras do ponto de vista emocional, que pode conduzir aquele jovem a situações de depressão, de ansiedade intensa, ou em situações aqui um bocadinho mais do foro comportamental, ou seja, em que o jovem acaba por assistir aqui o maior conflito interparental, pode conduzir aqui o jovem também a ele próprio desenvolvendo aqui uma agressividade muito grande que muitas vezes acaba por ser comunicada para fora, não é? Uhum, Através dos seus comportamentos, através de alterações do seu comportamento. Portanto, mais uma vez, isto se calhar acaba por nos trazer aqui a um lugar
de maior responsabilidade também por parte dos próprios pais, ou seja, independentemente das idades, não é? Portanto, independentemente da idade, quer seja um bebé, quer seja um adolescente, quer seja, obviamente, já um adulto, não é? Hum. Para que, de facto, este processo consiga ser feito da melhor forma possível. Há uma mudança familiar que, de facto, acaba por acontecer, mas ultrapassar essa mudança e continuarmos a viver de uma forma diferente, mas que possa ser uma forma muito, muito bonita e muito harmoniosa e salutar. Portanto, há aqui alguns alertas e alguns cuidados que deverão, obviamente, existir. Uhum, sim. E agora estamos aqui a chegar à nossa reta final, Silvia. Em relação aos filhos adultos, pensando no sistema vivo que estavas a falar, creio que o grande desafio, ou um dos grandes desafios é, por um lado, também esta despersonalização, não é? Que agora és o teu pai ou és a tua mãe ou estás a tomar o partido, e é quando há um elemento que sai do sistema para gerar um outro sistema, há um vácuo que se cria, não é? Pela saída de um dos elementos. E os filhos adultos, por serem adultos, mais facilmente vão tentar ocupar esse lugar. Eu tinha aqui uma mãe que me descrevia de forma muito interessante como quando se separou do pai do filho, o filho já adulto, ele quis começar a sentar-se no lugar onde era o lugar do pai. E ela não deixava. E então ia ela sentar-se, então davam ali os dois a lutar, entre aspas, de forma super até interessante e até cómica, porque ela percebeu isso, e então ela ia se sentar no lugar do pai, e ele dizia que não tens que sentar aí no lugar do pai, mas tu também não deves sentar aí porque tu também não és o pai, mas eu sou o homem, sim, mas não és o pai, nem vais passar a ser o homem aqui de casa. És um homem com certeza, não é? Mas não és o meu homem, não és o homem aqui da nossa casa, não é? E foi gira toda essa dinâmica. Eles depois mudaram de casa e a mãe tinha-me dito: eu vou comprar uma mesa redonda para não haver cá sítios de lugares, de topos de cabeceira. Ela conseguiu levar isto com alguma leveza, mas eu também acho que ela foi muito perspicaz a perceber o movimento que o filho, de forma protetora, para a mãe até, estava a fazer. É os papéis e a inversão dos papéis, e se calhar este filho sentir que a partir de agora que este pai, este homem, esta figura se tornou ausente, então se calhar eu tenho que assumir este papel para eu também poder cuidar da minha mãe. E aquilo que esta mãe comunica muito subtilmente através da mesa redonda é: tu não tens de deixar de ser tu. Não é? Tu tens de continuar a ser filho, não tens que passar a ser pai, nem eu quero que tu exerças esse papel. Portanto, deixa-te lá destas coisas, vamos continuar a ser como nós somos, que é assim que temos que ser. Eu, a mãe, o pai que neste momento não está aqui, que está numa outra casa que tu poderás encontrar, e tu aqui comigo. Portanto, estes somos nós, não é? Esta agora é também a nossa nova forma de viver a nossa família. Exato. E ter essa clareza também, não é? E às vezes assim, com este brincar que também pode ajudar, às vezes também tirarmos algum peso e trazer alguma brincadeira, alguma leveza para estas questões. Outras vezes não dá para trazer leveza e temos mesmo de ter a tal conversa difícil, mas clara, não é? Sim, 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 sim. As conversas que são necessárias, o humor, hum, é normalmente uma estratégia excelente, Mafalda, mas é das primeiras que se calhar acaba por ficar ameaçada e perdida, obviamente, pela dureza das próprias situações, não é? Agora, normalmente o humor é uma excelente ferramenta, porquê? Porque permite criar a tal leveza, não é? Ou seja, nem tudo é mau, nós vamos enfrentar, estamos juntos, vamos brincar aqui um bocadinho com a situação, não é ridicularizar, não é Não, diminuir, não, 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 é, não. é, é descomprimir, não é? Uhum. Digamos assim, é Sim. descomprimir. E às vezes as famílias riem pouco, mesmo as famílias que estão juntas, salutares, às vezes riem muito pouco. Então nós podemos trazer também essa ferramenta como uma ferramenta de, ok, isto às vezes ajuda. Às vezes para chegar ao outro nós possamos também ter de ir por aí, não só pelas tais, como eu te dizia, conversas difíceis, em que ficamos aqui todos sisudos e agora bora lá falar dos nossos problemas, não é? Portanto, há conversas difíceis, sim, que são importantes ser tidas. Difíceis porquê? Pelos temas, pelo significado, por aquilo que representam, mas não têm que ser conversadas de uma forma cinzenta, escura, sisuda. Têm que ser conversadas de uma forma séria, mas nem sempre o humor deixa de ser sério, não é? Exato, sim, sim. Eu quando alguns pais e mães me começam a dizer assim, eu qualquer dia ainda me vou rir muito disto, não vou? Eu penso, pronto, estás a começar a chegar lá. Porque há coisas que até têm imensa graça. Às vezes também me dizem assim, se isto fosse com outra pessoa eu estaria a rir uma gargalhada. E, assim, boa, é isso mesmo. É que isto até, há coisas que são tão
fora, que até tem graça se não tivessem a acontecer connosco. Ok, então vamos ganhar aqui este bocadinho de espaço, não é? Há uma coisa que todas as pessoas necessitam, Mafalda, e que todas as famílias necessitam e que todos os casais necessitam, nomeadamente no momento em que nos procuram a nós, não é? Que é a esperança. E, portanto, esta senhora está-te a falar exatamente disso. Há esperança para que um dia tudo seja mais leve, não há? Claro que há. Vai haver um dia em que vai passar. Às vezes é difícil estar, como eu dizia, na tal dureza das situações e das experiências, mas claro que sim, vai haver um dia em que vais te sentir muito mais apaziguada, muito mais em paz. As coisas irão passar. Que bom, Sílvia. Olha, acho que podemos terminar assim. Tão bom. Muito obrigada, Mafalda. Obrigada, Sílvia, mais uma vez. Super bom ter-te aqui comigo. Muito obrigada. É sempre um prazer e um gosto. Um grande abraço para ti.